Quero Salvador comigo, sem Jesus não posso andar. Quero dele estar bem perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, pois tão fraca é a minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, ao passar além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. José Dark, já é com você. Muito bem. Obrigado mais uma vez, meu amigo Wesley. Faz umas 2 quintas-feiras que eu não apareço aqui, né? Ou só uma? Só uma, tá? É que eu estava para Santa Catarina. Mas, gente, ó o deputado aí, ó. Gente, nós vamos começar hoje uma jornada em 2 Timóteo para dar seguimento à nossa conversa sobre discipulado nessa relação de Paulo com Timóteo. Eu acho que fica bem conectado, porque nós já trabalhamos o livro de Atos, naquele primeiro momento ali, do capítulo 16 em diante. Passamos para a primeira carta de Paulo a Timóteo e faz sentido, então, a gente olhar agora a segunda carta de Paulo a Timóteo. Todos vocês sabem que a segunda carta de Paulo a Timóteo ela está carregada de nostalgia, mesmo que não apareça no texto muito frequentemente essa atmosfera nostálgica, mas a partir do momento em que a gente sabe, descobre, percebe que Paulo está escrevendo na véspera da sua morte, da sua partida, e ele vai chegar no final, no último capítulo, e vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, já ali no capítulo 4. E aí, então,
ele pede para Timóteo ir vê-lo depressa, no versículo 11 do capítulo 4. Então, dá para perceber que é uma carta de um discipulador que investiu de maneira muito intensa na vida de um discípulo. E o discípulo, logicamente, está reproduzindo de maneira exponencial. Mas ele vai continuar a reproduzir com a partida de Paulo. E hoje eu queria mergulhar um pouco nessa figura do apóstolo Paulo e nessa relação dele com o seu discípulo, que ele vai chamar de filho amado, no versículo 2 do capítulo 1. E por isso eu vou me ater apenas ao versículo 1 e 2, e, quem sabe, levantar duas questões para a gente conversar sobre isso, né? E pegando como pano de fundo a ideia de que nós, como discipuladores, como orientadores, como formadores espirituais, devemos lidar com as pessoas com quem a gente cuida, discipula, treina, e enfim. Então, olhando para o texto, o texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. É muito impressionante essas declarações, Paulinho, porque eu quero colocar duas coisas apenas. A primeira é que Paulo está num nível muito alto, ele é apóstolo. Imagina, e ele diz textualmente que ele não é apóstolo de Araque, ele não é apóstolo formatado numa convenção do MDA ou do sei lá do que, da denominação A, da denominação B. Ele não foi ungido ou escolhido por um estrela que, porventura, estivesse existindo na época, né? Quem sabe um dos apóstolos? Não. Ele diz assim: eu sou apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus. Ou seja, ele se coloca num nível tão alto da tradição cristã, ele utiliza o título apóstolo ou dom apostólico, sei lá. E aí, quando ele se coloca nessa posição, aí ele, ao mesmo tempo, se desfaz dessa posição e desce lá embaixo, na periferia da existência. Ele desce exatamente no chão de fábrica, e então vai escrever, vai falar que Timóteo é o filho amado. Ou seja, ele sai daquelas normas, da instituição, da sua condição de maioral, e vem estar na condição de pai, com um filho que necessita da palavra, da afirmação, do apoio, da presença. Então, se vocês olharem a distância do apóstolo
para o filho é muito longa, mas Paulo ele encurta isso. Ele encurta isso. Eu fico perguntando se eu tenho hoje disponibilidade, se nós temos disponibilidade para discipular um filho, ou seja, uma pessoa necessitada, que precisa dos primeiros passos, que eu não sei se a gente vai ter tempo, se a gente está tão ocupado com grandes coisas, grandes projetos, que a gente não tem tempo para o Timóteo. A gente não tem nem espaço na agenda, Jaziel. A gente tem. É impressionante, é impressionante. Isso me pega no contrapé de uma maneira absurdamente. Antes de eu entrar aqui na sala, eu tive uma conversa com um rapaz que a gente caminha junto no grupo e ele vai me ajudar num treinamento no sábado, ali em São José dos Pinhais, aqui numa cidade metropolitana de Curitiba. E enquanto eu estava falando com ele vai me ajudar a ministrar. E então eu venho lutando com ele há uns 3 anos para ele criar alguma coisa, começar. Ele é muito bom, ele é da PIB, né, da Igreja Batista, aqui do Piragine. Ele é muito bom, ele é um cara muito articulado, mas há 3 anos, 4 anos, mais ou menos, que eu venho trabalhando com ele, de que você precisa criar uma frente, desenvolver teu ministério extralocal, não ficar enclausurado lá só na PIB e tal. E ele não roda. E agora eu estou incluindo ele nessa minha jornada, porque, quem sabe, esse é o caminho. Então, ele é o Timóteo. Ele é o Timóteo, a pessoa que não tem, digamos, não escreveu nenhum livro, não pastoreou nenhuma igreja, é um ilustre desconhecido. Eu sou muito fã dele, ele é muito inteligente, e uma capacidade incrível. Mas é um Timóteo, é uma pessoa que eu preciso, eu devo olhar para ele como o amado filho Timóteo. Essa é o grande desafio que Paulo nos passa nessa primeira afirmação. A segunda coisa que eu queria partilhar para vocês, talvez a gente volte na primeira ainda, é o que Paulo diz no versículo 2, na outra parte. Ele diz que, aí ele vai colocar 3 coisas: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. E eu estava lendo e relendo esse versículo e achei de uma grandeza incrível, porque ele não disse assim, que a minha graça esteja com você, ele não disse que a minha misericórdia esteja com você, e que a minha paz esteja com você, que a gente tenha paz entre nós. Não, ele não está falando disso, ele está colocando essas 3 coisas. O primeiro, o favor imerecido. O segundo, o coração, né, de Deus, que é a misericórdia. E a paz, essa perenidade, né, a eirene. Mas ele diz assim, olha, não é minha, não é da nossa denominação, não é do nosso grupo, mas o meu desejo, a oração dele é essa, né? Não é bem uma oração, é um desejo. E ele diz assim, que a graça, a misericórdia e a paz. E ele vai tão fundo que ele coloca que é a paz do Pai,
de Deus Pai e de Cristo Jesus. Então, ele disse o nível mais profundo que possa existir na paz de Deus, na paz de Jesus, que é a mesma, é isso que eu desejo para você. É isso que eu quero para você. Eu acho que a gente não consegue nem imaginar o que ele está desejando, porque talvez a nossa mentalidade e compreensão da palavra graça, e da palavra misericórdia e da palavra paz, talvez seja tão relativizada por nós, até pela nossa tradição teológica, né? Quem sabe, a gente reduz tanto, mas, sobretudo, a síntese de tudo isso é que ele está desejando que habite em Timóteo essa tríplice, essas três virtudes, né? Resumindo, isso é o coração, o próprio coração de Deus, que é muito rico, é muito profundo. E a grande questão é essa. Hoje eu tive eu acho, não sei se houve ou não, um entreveio, né? Eu vou ter um encontro na denominação segunda-feira e houve uma comunicação meio trincada, né? Algum ruído, e tem pessoas que eu estou discipulando que está envolvido, tal. E aí deu um pouco de tristeza, eu fiquei um pouco chateado num primeiro momento. Mas, imediatamente, quando eu estava lendo esse texto hoje, para compartilhar aqui, eu fiz uma breve avaliação, e essas avaliações são terríveis, porque nos pega no contrapé. E a minha pergunta para mim mesmo é se eu estava desejando a graça, se eu estava desejando a misericórdia, se eu estava desejando a paz para aquelas pessoas que são meus amigos, eu sou discipulador deles, né? Se eu estava desejando isso, ou o que eu estava desejando era cadeia, era punição. Se eu estava desejando era um corte da Tramontina, corte rápido. E eu fui muito surpreendido, porque eu acho que a crise foi rapidinho. Eu fiquei irritado, chateado algumas horas, assim, mas depois, quando eu coloquei isso diante de mim, aí eu liguei para eles, nós conversamos, perguntei se eles estavam, como é que eles estavam, porque nós estamos envolvidos no evento e os equívocos deu ruídos. A comunicação deu ruído, meio que ficou meio confuso as coisas. Aí o meu bispo, né, que é o chefão que manda no negócio aqui mesmo, ele me ligou e aí a gente acertou os ponteiros, etc. Mas, à luz de tudo isso, a grande pergunta para mim foi o seguinte: essas pessoas que caminham comigo, que não só eu apoio eles, mas eles me apoiam também, são pessoas muito generosas, essa relação de Timóteo. E a pergunta que eu fiz foi o seguinte: eu estou desejando para eles a graça, o favor imerecido de Deus, essa coisa que não tem preço, que, sabe, a graça é de graça. E o coração de Jesus, o coração de Deus, que é a misericórdia e a paz, né? E então foi interessante isso. E o Paulo diz assim, que estejam com você. A impressão que ele passa aqui na ideia, eu acho que ele poderia ter dito assim, Jaziel, que esteja em você. Mas ele não disse, ele diz que esteja com você. Honestamente, eu não tenho a mínima noção agora qual é a diferença, mas a impressão que eu tenho,
é que a ideia de que é um personagem, que a graça, a misericórdia e a paz são personagens. E se fossem personagens, a gente poderia imaginar, eu sou uma graça, sou uma misericórdia, sou uma paz para as pessoas que eu estou discipulando. Essa é a grande questão. Se tem como encarnar essas virtudes de Deus, será que eu estou sendo para o meu Timóteo, Paulinho, a encarnação da graça? Eu sei que isso é só para Jesus, né? Lá em João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Então, quando os discípulos, as pessoas tinham contato com Jesus, eles tinham contato com a graça. Ali estava a cara da graça, o endereço da graça. Quando as pessoas tinham contato com Jesus, naturalmente tinham contato com a misericórdia. Sai da subjetividade, Miriam, e vai para a objetividade. Então, no discipulado, a graça tem que ter endereço, tem que ter cara, tem que ter voz. A misericórdia tem que ter cara, tem que ter endereço, tem que ter nome. A paz tem que ter cara, tem que ter endereço, tem que ter voz, né? Tem que ter presença. Então, esse é o grande desafio do discipulado. Eu sempre digo que no discipulado não existe subjetividade. Por isso que eu sempre digo também que o discipulado não é um curso, não é uma aula, não é um programa, não é um encontro onde eu vou passar informação. Sou eu. E aqui, repetindo uma frase que eu sempre cito aqui, naturalmente, daquele autor Robert Coleman, quando ele diz que o currículo de Jesus era a sua própria vida. Então, é um desafio enorme para nós que cuidamos de pessoas, discipulando pessoas, em fazer com que a graça, a misericórdia e a paz esteja com, além de estar em. Em significa internalizado, mas o termo diz com você. Que desafio, que desafio. Eu acho que Paulo vivia isso e Timóteo sabia disso. Timóteo sabia que o fato dele chamá-lo de amado filho já é a maneira concreta de expressar o que efetivamente significa ser a presença da graça, a presença da misericórdia e a presença da paz. Eu sei que a gente pode ter isso tudo no nosso coração, na nossa alma, mas no discipulado é muito mais do que isso. Ela é concreta, ela é mensurável, ela é objetiva. Ou seja, ela quem? A graça, a misericórdia e a paz. Vale lembrar, dessas três palavras, eu acho que todas elas são muito fortes, mas eu gosto muito da palavra paz, que é o termo grego eirene, que tem a ver com perenidade. É muito bom a gente conviver com alguém que estabelece a paz. Todos nós temos histórias, né, de conviver com gente que é um conflito em pessoa. Todos nós temos essas experiências, né? E, ao mesmo tempo, ontem eu fui para Florianópolis, passei o dia lá, fui e voltei, saí 4 da manhã, 5 da manhã, aliás, e voltei, já era 10 horas antes do São Paulo,
atropelar mais uma vez o Flamengo. Não estou nem aí. Eu quero é o fim daquele time mesmo. Mas eu viajei com um rapaz que eu discipulo ele antes dele ser pastor titular. Ele fez um curso comigo e a gente começou a caminhada. Aí o pai dele fez a transição da igreja para ele, uma igreja grande, aqui numa cidade da região metropolitana, quem sai de Curitiba, sentido São Paulo, chama Campina Grande. E ele assumiu a igreja, pastoreou um tempo e depois assumiu outra igreja, agora há 2 anos atrás, em Santa Felicidade. E eu viajei com ele, eu fiquei observando até brincar de maneira que gerasse conflito, por exemplo, comentar negativamente sobre um fato que ele conhecia, eu conhecia, até para fazer esses comentários ele era comedido. Eu já viajei com ele várias vezes, eu já fui para São Paulo e etc. Mas foi uma viagem leve. Fomos, voltamos, muito pacífico. Nos perdemos em Florianópolis. O Google nos mandou para um lugar muito distante. Eu fiquei meio irritado e ele perene. Aquela tranquilidade, como diz, Deus está no controle. Eu já queria ir ali, mas devagarzinho eu ia me aquietando, porque o discípulo estava ali perto. Tinha que se comportar. Mas é tão interessante a gente observar que tem gente que cresceu bem, cresceu nessa área, né? São pessoas que já viveu talvez momentos tão difíceis, que é o caso dele, ele perdeu a mãe recente, o pai dividiu a igreja, que ele era pastor. Imagina a situação, né? E depois a gente fez o caminho, trabalhou com ele para ele fazer o caminho de volta com o pai, se reconciliar, aceitar o perdão, dar o perdão para o pai. E ontem, na viagem, ele contou que estava conversando com o pai, contando as histórias, a experiência da igreja. Ou seja, o que eu quero dizer é que estava ali alguém que era a presença da paz. No meu entendimento, ele cresceu muito nisso, ele é um bom exemplo. E basicamente é isso. É alguém. Eu estou dando aula para 2 alunos da igreja dele, que é discipulado por ele. Olha que coisa interessante. E essas 2 pessoas falam muito bem dele. Diz, não, ele é do bem, é um pastor de coração. Olha, eu estou dando esse exemplo para dizer que é possível a pessoa ser a encarnação de uma virtude. Ele nem precisa falar tecnicamente, ele já é isso. É a presença da graça, a presença da misericórdia e da paz. Então, esse deve ser o nosso sonho. A gente deve perseguir esse caminhar. E Paulo, repetindo aqui o texto, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Ele começa assim a carta dele, já deixa a gente impressionado já. Imagino quando ele entrar no versículo 3. Senhor, nós queremos te agradecer, porque está aqui um exemplo do velho apóstolo Paulo, a essa altura do campeonato, quando escreveu a 2ª carta a Timóteo.
e agora ele, no seu auge, na sua posição apostólica, lá em cima, ele chegou no máximo da grandeza, mas, ao mesmo tempo, ele consegue viver na dimensão do filho amado Timóteo. Senhor, que tu nos ajude a fazer esse caminho e encurtar. Por mais que já crescemos tanto, possamos, Senhor, descer no nível de todo mundo ali para ajudar a crescer também. E que o desejo do nosso coração caminhe nessa direção, de desejar a paz, a graça e a misericórdia. Mas não só isso, que possamos ser a encarnação dessas virtudes, porque isso certamente é libertador. Nos ajude como formador espiritual, como orientador espiritual, como discipulador, ser assim. Nós oramos desta forma, pois é assim que cremos, e assim seja. Amém.